não vai ser o suficiente para salvar o ano dessas empresas. Muita gente também tem aquele receio de pegar um pouco a faca caindo, mas para mim são duas empresas, acho que aqui a Irani mais resiliente, a Klabin já é uma empresa um pouco mais volátil, mas assim, eu tenho uma visão construtiva, principalmente de médio prazo para a Klabin. Tá? O curto prazo ainda um pouco desafiador, mas um médio prazo um pouco melhor. E aí, assim, falando de celulose, que aí eu acho que é o caso mais Suzano. Suzano é uma empresa, é o pure play de celulose. Esse é um segmento que o preço da celulose é uma das coisas mais difíceis de se prever, tá? Celulose, minério de ferro e etc. Por quê? Porque a gente tem um impacto, a gente tem um efeito muito grande vindo de China. E, assim, como é que a China vai puxar ou não a demanda de celulose é uma grande incógnita, tá? O que a gente tem visto, de fato, é que os níveis de estoque de celulose na China estão em patamares até que baixos. Então, a gente pode ter, sim, pode ser que a gente tenha atingido o fundo do poço, mas sempre que a gente fala, qualquer coisa que a gente fala de China, nunca é uma previsão fácil. Seja minério, seja celulose ou outras commodities metálicas ali, é sempre uma incógnita de como é que está aquele mercado de fato, tá? Pois é, né? Mas, Leonardo, a questão também do mercado como um todo, né? O que você está achando desse primeiro semestre? Acabou, agora estamos no começo do segundo. E o que esperar, em geral, do mercado? Resultados mais sólidos, mesmo com um IPCA tão elevado, situação internacional hostil, né? Que você falou muito da China. O que esperar do mercado? Porque depois eu queria te perguntar de outros setores também, setor de construção civil também, hoje saíram algumas informações, né, e setor de consumo, mas em geral, qual é a sua visão, qual é o seu sentimento? Estamos no momento em que o mercado ainda vai apresentar resultados consideráveis, tem oportunidades para os investidores ou você está mais pessimista? Assim, com relação aos resultados do segundo trimestre, eu estou mais pessimista, mas eu acho que teve muito resultado ali que o mercado já precificou na frente. Então, vamos por assim, a gente teve algumas varejistas de alimento, que foi, no caso, Carrefour e Açaí, que já divulgaram seus resultados. E se a gente for ver, as ações deram uma boa disparada. Os resultados não foram bons. A gente teve o Açaí, se não me engano, o lucro líquido caiu 50%, margem EBITDA pressionada, a deflação, por incrível que pareça, é um negócio ruim para esses supermercados, né, porque eles acabam tendo que repassar, principalmente no preço de alimentos, mas eu acho que foi menos pior do que o mercado esperava. Então, a gente tem algumas ações que o mercado está esperando um desastre, e pode ser que as ações reajam bem se vier algo que não seja catastrófico. Tá? Eu acho que é um pouco essa a minha visão. De novo, de maneira geral, eu acho que os resultados ainda vão vir fracos no segundo trimestre, até porque uma das coisas, por exemplo, que pressionou muito o resultado do Açaí foi a despesa financeira. Então, assim, a gente já tem visto na curva de juros uma queda grande, a gente já está falando de Selic caindo para algo como 9% no final do ano que vem, mas hoje a Selic ainda não caiu, e hoje a Selic vai pressionar bastante a despesa financeira das empresas. Uma empresa que está negociando, sei lá, que pega dívida hoje, uma empresa de bolsa, ela está tomando dívida a CDI mais 2, 3, e CDI mais 2 ou 3, a gente está falando de 17% ao ano. Tá? Então, é uma dívida cara, é bastante cara. Então, assim, para mim, o segundo trimestre, no geral, eu espero resultados fracos. Varejo de vestuário, por exemplo, a gente viu que a gente teve um inverno fraco esse ano, isso geralmente pressiona esse varejo. Apesar, uma coisa até que me chama um pouco a atenção é que a Multiplan soltou o resultado e o resultado da Multiplan foi bom. A gente teve ali o resultado de Multiplan que eu gostei, o nível de vendas bom, o nível de vendas sobre mesmas lojas também muito bom, tá? Construção civil, eu acho que o resultado também deve vir bom, porque a gente teve muitas empresas lançando aí nos 2 últimos anos, e como elas operam no segmento, no sistema de POC, a contabilidade delas é um pouco diferente, provavelmente a gente deve ver níveis bons também de rentabilidade. Até porque esse segundo trimestre a gente não teve pressão de custos. Nos anos anteriores a gente teve muito problema de preço de aço, de concreto, mão de obra pressionando. Não deve isso acontecer agora nesse segundo trimestre. Então, eu acho que os resultados das empresas de construção civil devem vir bons também na média. Tá? De novo, quem não tiver dívida, eu acho que vai conseguir atravessar bem esse momento mais turbulento.
Mas só para, antes de passar para a Isa, desculpa, Isa, vou só complementar esse ponto que o Leonardo falou, que já antecipa uma pergunta, mas hoje, por exemplo, a Confederação Brasileira, o Centro Brasileiro de Construtores, né, lá em Brasília, ele soltou, deixa eu pegar aqui a notícia exata, ele disse que está mais preocupado com a situação da construção civil na CEBIC aqui. A CEBIC, né, ou a Câmara Brasileira de Indústria e Construção, revisou para baixo, né, seja a sua projeção de do PIB para o setor de construção civil, mas também os resultados que as empresas vão apresentar. Né? Então, você acha que o setor da construção civil, mesmo com esta visão mais pessimista da própria entidade que o representa, vai conseguir entregar ainda resultados mais ou menos aceitáveis? Telegráfico, e depois a Isa também tem uma pergunta para você. Tá. Então, vamos lá. O que acontece? As construtoras, elas já divulgaram suas prévias operacionais, e nas prévias a gente consegue ver as vendas. Mas como eu falei, a contabilidade da construção é um pouco diferente. Então, o que você vende no segundo trimestre, em geral, tem pouco impacto no resultado. Porque conforme você vai construindo, você vai reconhecendo a receita. Então, geralmente, o que tem mais impacto é os lançamentos do ano anterior, tá? Mas, assim, mesmo assim, as prévias que as empresas divulgaram de vendas foram bem menos catastróficas do que a gente esperava. Então, a gente tem sempre que lembrar que o mercado de ações, ele é diferente da economia real, no sentido de que ele busca antecipar. Então, o mercado de ações, no final do ano passado, a gente viu as ações do setor de construção na lona, porque se antecipava que o ano de 2023, com juros desse tamanho, ia ser catastrófico, tá? E não tem sido catastrófico. E aí você começa, poxa, eu esperava uma queda de 50, se vier uma queda de 30, eu estou no lucro. E é o que tem acontecido. Então, assim, eu acredito também que a gente tem essa semana, a gente tem Copom. Tá? Então, imagina o seguinte, o cara do setor de construção civil, que é um sujeito extremamente interessado numa queda da Selic, ele solta uma nota falando que o setor de construção civil está muito ruim. É óbvio que ele está tentando fazer uma certa pressão também para o Copom, porque a gente está numa certa dúvida se vai vir 0,25 ou 0,5 ponto percentual de corte. Tá? Então, assim, minha visão é que o setor de construção civil está morno, mas está bem menos pior do que eu imaginava e do que o mercado imaginava. Tanto é que, se a gente for ver as ações do setor, a gente vê um monte de empresas do setor de construção civil subindo 70%, 80% esse ano. Tá? A minha visão com o Selic caindo, esse é um setor que tende a se beneficiar bastante e eu acho que vão tentar pressionar o máximo possível, vão tentar jogar pressão em cima do Banco Central. Eu queria, então, só para você dar uma dica, né, para os investidores que estão acompanhando, que tem em sua carteira né, o segmento de papel celulose, Irani, Suzano, Klabin. E agora a gente, né, nessa incerteza aí com taxa de juros, qual que é a dica? O que você deixa aí de conclusão para os nossos investidores que têm esses papéis na carteira? Como se posicionar aí nos próximos meses? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, são 3 empresas de muito boa qualidade. Eu acho que o Brasil em si, ele tem vantagens competitivas no segmento de papel celulose. A gente tem um custo de produção mais baixo, o tempo, né, o ciclo de corte de um eucalipto aqui no Brasil é muito menor do que em outros países. Então, esse é um segmento que cresceu muito no Brasil e não é à toa. A gente tem, de fato, uma vantagem. Eu acho que das 3... aí por ordem de volatilidade, a Irani deve ser a menos volátil, na sequência a Klabin, e a mais volátil é a Suzano, porque a Suzano é aquela que tem mais exposição ao segmento da commodity pura. E a commodity pura, como eu falei, você vai ter uma volatilidade grande no preço da commodity e também no câmbio. Então você vai colocar 2 camadas de volatilidade. Eu digo assim, para quem gosta de menos volatilidade, eu olharia mais a Irani, uma empresa que é um pouco mais estável. Para quem gosta de uma coisa intermediária, Klabin, para quem gosta de um pouco mais de exposição especial, pensa até que você está mais exposto no mercado externo, câmbio, etc. Aí já estou falando mais de uma Suzano. Tá? Eu acho que assim, no curto prazo, se você tiver numa Suzano, você vai ter essa oscilação de China, e o que vai ser o preço da commodity, enquanto você tiver numa Irani, que vai buscar um pouco menos de volatilidade, uma empresa já mais pagadora de dividendos, que provavelmente não vai crescer tanto aí no curto prazo,
vai começar a absorver um pouco da plataforma Gaia, mas que vai ser uma empresa mais volátil, menos volátil e que tende a ser uma pagadora de dividendos boa para os próximos anos. Acho que essa é a visão. Vai depender um pouco do perfil da pessoa. Então, menos volatilidade mais para Irani, mais volatilidade Suzano e um pouco no meio termo Klabin. Perfeito. Então, já está feita uma carteira, né, para quem gosta mais que tem mais sangue frio e quem gosta de montanha-russa. Gente, muito obrigado ao Leonardo Abud, analista da Tese Research, por ter estado conosco hoje aqui no closing da BMC. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, porque temos ainda muitas notícias para comentar. Vamos chamar o João Abduni, analista CNPI na Levante. Muito boa tarde, João. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Eu acho que o João está sem áudio ou eu estou sem o retorno, mas não consigo ouvir o João. Mas se a gente consegue resolver... Vamos ver se a gente consegue resolver o problema com o João. Agora voltou o João, agora sim. Muito boa tarde, João, e bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Você me escuta agora? Agora escuto forte e claro. João, e aí? Perfeito. E essa Petrobras